Fala, povo! Nós sou o Dedé Costa, nós estamos aqui mais uma vez, começando mais um episódio do Café com Teologia. Esse canal que tem como proposta trazer para todos nós um texto bíblico e fazer uma reflexão através das Escrituras Sagradas, entender aquilo que o Senhor quer falar conosco através desse texto bíblico e trazer também uma reflexão para as nossas vidas aí, com algumas informações e aprendizado. E mais uma vez comigo está aqui os nossos queridos amigos e pastores, pastor Elvio, nosso pastor Jonathan. Hoje nós estamos aqui, somente nós três. Pai, Filho e Espírito Santo. Glória a Deus. Mas eu creio que será um momento de grande alegria, de grande reflexão. E eu espero que você aí que está nos acompanhando, já pegue sua Bíblia aí, porque já vou passar para você aí o texto que nós vamos colocar aqui na nossa roda de conversa e aprendermos mais do Senhor. O texto que nós escolhemos para esse dia está lá em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 16, verso 24. Eu já vou ler, então você que está em casa aí já pode pegar a sua Bíblia, já pode ir aí nos acompanhar nesse texto. Mateus 16, verso 24. Nós já até falamos sobre esse capítulo, mas um outro versículo, né? Que foi o nosso primeiro episódio. O 24 diz assim, ó: Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Esse é o texto que nós vamos colocar aqui na nossa roda de conversa e trazer aqui algumas reflexões sobre esse texto que é bastante conhecido, né, pastores? São textos aqui que a gente já ouvimos muitas mensagens, muitas pregações sobre esse texto. Nós estávamos no último episódio aqui falando sobre qual texto nós traremos para hoje, né? E o pastor Elvio, né, pastor, surgiu aí aqui essa recomendação aqui. Eu acho um texto excelente para nós. Mas para quem não conhece, pastor Elvio, faça aí sua apresentação. Esse texto de Mateus 16, 24 é um texto muito importante para aqueles que desejam ser cristãos, ser seguidores de Jesus Cristo. Ele nos traz uma constatação. Que Jesus ele diz assim: E disse Jesus aos seus discípulos: aquele que quiser. Ninguém é obrigado. Então, se você tem interesse a ser seguidor de Cristo, imitador de Cristo, sendo um cristão verdadeiro, ele deixa essa constatação. Mas ele dá também uma condição, um condicionamento depois, que é: negue-se ou renuncie-se a si mesmo, toma a tua cruz e siga-me. Então aqui ele vai ensinar como é que deve ser o proceder de um verdadeiro cristão. Então é uma matéria muito importante, um ensinamento para que nós venhamos aprender, praticar e ensinar no nosso dia, no nosso cotidiano, para que a igreja de Deus seja espiritual, seja madura, seja adulta, né? E não mais meninos espirituais. Então Jesus se preocupa com isso. Ele mostra, ele estava acabando de fundamentar a igreja, ele é o sustentáculo da igreja. Agora, se vocês quiserem me seguir, fazer parte dessa igreja, existem condições e vamos trabalhar um pouco sobre isso nesta tarde maravilhosa aqui. Eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus vai nos capacitar e habilitar para falarmos de tal assunto, que é de suma importância para a igreja nesses últimos dias. Realmente é algo que a gente precisa estar sempre falando e sempre pregando sobre isso, né? São Pastor assuntos Jonathan, maravilhosos, né? é um assunto tremendo, né? Tremendo. Queridos irmãos, a paz do Senhor, alegria poder estar aqui nesse sexto episódio, podendo compartilhar algo da parte de Deus para o seu coração, que seja um episódio edificante para a sua vida, para a sua família, sua vida espiritual, seu caminhar, e que tudo que será feito, falado aqui na tarde de hoje, seja para a honra e glória do Senhor. É um tema muito bom, ministrado assim em cultos temáticos, né, como Santa Ceia, batismo, mas tem uma outra forma de analisar e avaliar o texto
para a nossa vida espiritual, que esse é o objetivo hoje, né? Trabalhar o objetivo da nossa vida espiritual e continuar crescendo em Cristo Jesus, né? Então, bom, antes da gente até começar a falar do texto, né, de novo, a gente precisa fazer aqueles agradecimentos que já são de praxes da gente. Cadê o Alex? Alex, vem aqui, Alex. O pessoal ainda não te conhece, né, Alex? O Alex está aqui com a gente. Tá pegando aí o Alex? O Alex é o nosso grande colaborador, patrocinador. Tem estado conosco aí. Alex, fala aí do Cowork Chave, cara. Como é que as pessoas podem fazer para te contratar? Que tipo de serviço que você fornece aí? Bom, aqui na Chave Cowork a gente é o primeiro escritório compartilhado aqui na região, né, do Taboão da Serra, no município, dentro do prédio Metropolitan, aqui do lado do shopping. E eu ajudo pequenos e médios e grandes empreendedores aqui da região. Para você contratar o meu serviço, você pode estar ligando no meu WhatsApp, que é o 997458441. E os serviços prestados... Repita, né? Tem que ter o repita. repita. O WhatsApp é o 997458441. E eu, como eu acabei de mencionar, eu presto, né, serviços para pequenos e médios e grandes empreendedores aqui da região de Taboão da Serra. Então, para você que é advogado, para você que é arquiteto, para você que é web designer, para você que, principalmente o meu público maior é da parte do advogado, né? 70% do meu público é advogado, então você que queira estar fazendo a reunião com o seu cliente e está utilizando também o seu próprio endereço da sua casa, aqui eu consigo fornecer para você todo o serviço completo de atendimento. São 2 recepções, sirvo café, água, internet. Todo serviço já incluso, né, Alex? Todo serviço incluso. Quer dizer que a pessoa pega aí a sala e não se preocupa com nada, você faz tudo? Exatamente. Então eu entrego aqui o espaço completo para você atender o seu cliente. Aí é... E também para você... Aí é demais, hein? E para você receber... A gente também recebe as cartas e órgãos públicos aqui do município. Ô, glória! Melhor do que isso, só no céu. Com certeza. Você pega aqui o produto e ele que faz toda a dor de cabeça, você que resolve, né, Alex? A parte Aí fica fácil. Quem faço eu. Então, você que é advogado, que tem, né, o seu endereço na sua casa, nós temos o serviço aqui que é o serviço do endereço comercial, onde você pode estar cadastrando a sua empresa no Google Meu Negócio. A partir do momento eu forneço para vocês uma foto do prédio, uma foto da sala de reunião, aí você pode estar colocando, cadastrando no Google Meu Negócio, chega uma correspondência com um código aqui, já no prédio, chegando essa carta eu passo para você a numeração, você só habilita ele no Google Meu Negócio e você começa a usufruir do espaço aqui. Bom, então assim, né, tá precisando de um espaço, tá aí, Cowork Chave. Alex, você tem sido bênção em nossas vidas. Sem o Alex aqui, o nosso podcast Café com Teologia não aconteceria, e esse espaço maravilhoso. Amém. O Alex tem nos abençoado e tem sido bênção mesmo na nossa vida. Amém. Obrigado, viu, Alex? Boa tarde para todos. Então a gente também tem o nosso patrocinador, que é o nosso V Brasil Presentes, pastor Carlinhos, que tem também nos auxiliado. Hoje o pastor Jonathan veio aqui fazer uma invejinha santa para nós. Com um copo cheio de subterfúgios, café com teologia. Esse copo aqui é... Ô Pedrão, foca nisso aí, Pedrão. Isso aqui é coisa de crente salvo. Meu Deus do céu. Eu falei, pastor Carlinhos, faz um copo com o slogan do Café com Teologia, mas é um copo estilo crente salvo. Eu já pensei, eu tava olhando aqui pro copo, eu já pensei num 2 vezes maior do que esse aí. Cheio de milkshake, sabe? Sabe, Pedrão? já veio aquele, já pensou um copo dobro desse aí? Cheio de milkshake com chocolate. Meu Deus do céu, ô glória. Coisa pra crente salvo. Pastor Carlinhos, que tem nos acompanhado, tem nos auxiliado aí. Grande beijo. Então, se você também quer um copo como esse, para crente salvo aí, né? Procura o nosso pastor Carlinhos. Depois o Pedrão vai colocar aí os contatos aí do Cowork Chave.
e também do V Brasil Presentes, né, ali próximo da estação Butantã, do metrô da linha amarela. Meus irmãos, vamos lá para o texto então? Vamos lá? Esse texto que a gente já se debruçou em parte dele em algum momento. Pedro, e aí, quem dizem os homens aí que eu sou? E aí, Pedro, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Mas se a gente continuar lendo esse texto, a gente vai se deparar agora, Jesus, depois que ele falou sobre a questão dele ser a pedra fundamental da igreja, né? Porque Cristo é a rocha fundamental da igreja, né? É o sustentáculo da igreja. Jesus agora ele vai falar também sobre a morte dele. Pela primeira vez ele começa a falar, olha, eu preciso ir em Jerusalém, e lá, né, ele começa a descrever a cruz, e aí a gente chega no verso 24, e aí a gente, depois da gente passar por Pedro, pela declaração de Pedro, tu és o Cristo, Jesus falar que ele é o fundamento da igreja, que ele é a rocha, é o sustentáculo da igreja, ele vai e apresenta também agora, pela primeira vez ele fala abertamente da morte dele, da cruz. Aí ele vem e fala assim, olha, falando para os discípulos, olha, aquele que quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz, então siga-me. Que xereguedê é esse aí, pastor? Que negócio é esse? Para mim, sempre eu tive uma grande dificuldade de entender esse texto. Em todo o período que eu estava na igreja, quando eu comecei a estudar as Escrituras, que eu comecei a participar de um curso teológico, comecei a ler mais, quando eu me deparei com esse texto, aí eu falei, meu Deus do céu, agora faz muito sentido para mim. Eu sempre tive muita dificuldade. O que é esse renunciar a si mesmo? Como que a gente renuncia a si mesmo? Que negócio é esse, o pastor Jonathan? O que Jesus estava falando para os seus discípulos ali? Bom, logo no final dos versículos, né, o versículo 22 e 23, que ele passa a abordar o assunto, olha, meu direcionamento aqui é ir para Jerusalém. Esse é o primeiro ponto. E quando ele passa as informações a respeito do seu sofrimento e tudo aquilo que ia acontecer, o próprio Pedro falou, não, o senhor não precisa fazer isso consigo mesmo. Jesus o repreende ali, tratarás de mim, Satanás. Sim. Essa repreensão ali, ela tem um ato tanto condicional, para dar um despertamento a ele, para entender que as ações futuras do ministério era isso, Jesus veio para isso. E quando ele chega no versículo 24, aqui há alguns direcionamentos. O primeiro dele é, observa todo o meu ministério. Eu já curei, eu já libertei. Inclusive, dos versículos 1 até o versículo 12, Jesus está ali falando com os fariseus. Ali ele está abordando com eles a respeito do fermento, porque eles queriam saber qual sinal, qual as estações. E Jesus ali categoricamente falou, vocês estão procurando ver no céu nuvem, se vai chover hoje, se vai dar sol hoje. Eu vou deixar apenas um comunicado para vocês do que houve no passado. Jonas. Deus preparou alguém para pregar para Nínive, para anunciar o juízo. Aqueles que obedeceram, a ira de Deus se retirou. Então eu vou deixar para vocês esse comunicado. Como houve no passado, a respeito de Jonas, eu estou aqui entre vocês. Então não há profeta maior. Não há profeta maior. E nesse ponto, Jesus continua, então eu operei milagres, operei maravilhas, tudo que eu tinha que fazer no meu ministério, agora a finalização é ir para Jerusalém, para a cruz. É através da cruz, do meu derramamento de sangue, que vai perdoar os seus pecados. E aí ele fala, agora, se vocês que me viram, que ouviram, que foi instruídos, que foi chamado,
cada um vocacionado, observou o ministério que Deus me deu e o que aconteceu no passado, se vocês realmente, de fato, quiser, que é como o pastor Evo falou no início, quem quer, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. E a sua dificuldade não foi apenas uma ação da compreensão natural, mas uma amplitude de informações espirituais. Porque quando Jesus ele aborda o assunto para aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, o primeiro ponto aqui é o ego humano. O controle humano. Eu quero sempre tomar o controle da minha vida. E o que o inimigo sempre fez desde o Éden é fazer com que o casal tornasse controle total da vida deles. E o que ele quer fazer nas nossas vidas, até os dias de hoje, é que nós tomamos o controle, mas todas as vezes que eu tomo o controle da minha vida, eu estou deixando de negar a mim mesmo para servir aquele pela qual eu conheço que é Cristo. Então, o que Jesus está dizendo? Você já viu os milagres, eu vou morrer por vocês, agora quer vir? Você precisa negar a você mesmo. E a maior dificuldade do ser humano, e eu me coloco nisso, é dizer não para nós mesmos. E como dizer não para nós mesmos? É olhar que o sofrimento é necessário para a nossa vida espiritual e o nosso crescimento. É necessário o sofrimento. Então, todas as vezes que eu me nego, eu nego a mim mesmo, eu estou dizendo, Deus, o controle é seu. É excelente essa ilustração, pastor. E eu estava até me debruçando sobre esse texto, né? Quando a gente pega alguns versículos anteriores, eu acho que é muito interessante da gente sempre entender o contexto. Né? Em que contexto que isso está, que Jesus fala isso, né? Em que contexto que Jesus fala para os seus discípulos. Quando a gente pega o verso 21, ele vai dizer assim, ó, desde então, começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muito dos anciãos e dos principais dos sacerdotes e dos escribas e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Bom, Jesus aqui ele já estava falando, cara, eu vou morrer, eu vou sofrer, eu vou padecer, né? E aí Pedro, né, tomando parte, começou a repreendê-lo, dizendo, Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, voltando-se, disse para Pedro, para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas as que são dos homens. E aí vem o 24. Então disse Jesus. Esse 24 já parece que ele está ligado ao 21. Sim, direto. Diretamente ligando a 21. Olha, assim como eu vou para Jerusalém para padecer, para levar minha cruz, para sofrer, para cumprir o meu chamado, cara, se você quiser vir me seguir, nada mais diferente disso vai acontecer com você. E a gente vai ver alguns textos que Jesus também vai dizer para ele, ó, vocês vão ser odiados pelo mundo. Vocês vão ser perseguidos por amor ao meu nome. Vão cuspir na cara de vocês. Vocês vão ser açoitados. Vocês serão açoitados. Vocês vão ser lançados nas prisões e até morte. Aqui é meio que Jesus está rasgando o verbo dizendo assim, ó, é isso que eu tenho para vocês. Sim, capítulo 10 de Mateus. É isso, pastor. O meu entendimento está nessa linha. O senhor concorda com isso? É isso mesmo? Concordo plenamente. Quando você vai para esse texto, ele diz que seguir a Cristo é renunciar a si mesmo, ele complementa. Toma a sua cruz. Tomar a sua cruz significa o quê? É você matar nessa cruz o seu velho homem, o seu egocentrismo, o seu eu. Né? E isso requer o quê? Sacrifício. Esse é o sacrifício. Renunciar às suas vontades para vivê-las a dele. Entendeu? Isso é renunciar, isso é sacrificial. Como o próprio apóstolo Paulo, lá em Romanos 12.
rogo-vos pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício. Então o Evangelho, ele é sacrificial. Ele está desde o início. Jesus está iniciando aqui, institucionalizando a igreja. Para você ser um verdadeiro cristão, você vai ter que renunciar e sacrificar o seu velho homem nessa cruz, para se aperfeiçoar para a era vindoura. Tanto é que não só na era vindoura, agora. Porque o apóstolo Paulo, em Gálatas 2,20, diz o quê? Já estou crucificado com Cristo. Vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus. E aquele que me amou e se entregou a si mesmo por mim. Então, quando você faz isso, gradativamente, o sacrifício é renunciar as suas vontades que podem macular a sua santidade. Então você crucifica isso nessa cruz e nasce então um novo homem. Esse homem, ele tem que, o velho homem morre para nascer um novo, como diz o batismo, lá em Romanos capítulo 6. Não é verdade? Então aqui está dando um exemplo, está começando a ensinar aqueles que querem ser seguidores de Cristo. Já digo de primeira mão, não tem como você ser um cristão se não tiver uma vida de sacrifício. Sacrifício no seu tempo, nas suas coisas. A priorizar as coisas de Deus. Não digo que você vai abandonar seus afazeres. Não, mas você tem que priorizar as coisas de Deus. Pastor, e aí eu acho que a gente precisa deixar claro também que a renúncia que a gente está falando aqui, que a Bíblia está falando aqui, não é legalismo religioso. Porque às vezes as pessoas confundem a renúncia de si mesmo com a legalidade. O que é a legalidade? Não, eu vou renunciar, eu gosto muito, eu já ouvi muito essas coisas, tá? Porque eu gostava muito de ir ao cinema, um exemplo. Agora, porque eu sou um crente, eu não posso mais ir no cinema. Eu gostava muito de futebol. Agora eu não posso mais assistir um jogo de futebol ou assistir um futebol. Isso a gente começa a ir para um lado muito religioso e de legalismo. Ou seja, se eu deixar de fazer isso aqui, Deus vai me abençoar. E o Evangelho não é isso. Essa renúncia que nós estamos falando é a renúncia à atração pelo pecado. Exato. É o pecado que nos aprisiona, é o pecado que nos detém, é o sacrifício da carne de renunciar, o pecado que nos aprisiona e nos afasta de Deus. Porque às vezes as pessoas acham que o Evangelho também é tipo, eu não posso, né? É sempre o não posso. Mas por que você não faz isso? Não, eu não faço porque minha religião não permite. Não, eu não faço porque eu não posso. Eu não faço isso porque eu não posso. Isso aí é legalismo. Isso é legalidade, isso é religiosidade. Uma das coisas que nós estávamos conversando na quarta-feira, no final do culto, e o pastor Elvio estava comigo, e apareceu um rapaz, e a gente estava falando exatamente sobre isso, né, pastor? Ele parou do outro lado da rua. Né? Do outro lado, a gente estava falando sobre isso, ele parou, ele estava andando na rua, ele parou, ficou olhando para a gente, aí alguém, eu acho que o irmão João falou, se você quiser vir, aí ele veio até a gente, e a gente estava falando basicamente sobre isso. Aí ele, sabe aquilo que te aprisiona, aquilo que te atrai, aquilo que te afasta de Deus, cara, você precisa renunciar a isso para chegar até a Cristo, não é isso, pastor? Isso vai dar o quê para ele? Liberdade. Liberdade. A liberdade não é fazer o que você quer, a liberdade é você fazer o que você não quer. Aí você é livre. Exatamente. Não ser aquilo que você pode nada. Fazer e não faz. Justamente. Porque Paulo fala, né, tudo me é lícito. Exatamente. Não é verdade? Olha que interessante. A gente estava falando... A gente estava na empresa falando exatamente sobre isso, dessa frase sobre a questão da liberdade. Eu sou livre para fazer aquilo que eu quiser. Então você não é livre. Então se você faz aquilo que você quiser, você é escravo. Você é escravo das suas vontades. É isso. Você é escravo daquilo que você quer fazer. Agora, quando você deixa de fazer aquilo que você quer, que você gosta, aí você é livre. Você é livre. Eu gostaria de deixar um versículo, pegando esse gancho com o Dedé, em 2 de Pedro, está lá e está dizendo maravilhoso, assim, cara. 2,19, ele diz assim, 2,
verso 19. Prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção, porque de quem alguém é vencido, do tal também se faz servo ou escravo. Se você é vencido pela bebida, você é escravo da bebida. Se você é vencido pela prostituição, você é servo da prostituição. E assim vai também do consumo de drogas, de álcool, de tudo. Então você é livre. O próprio Davi, lá no Salmo 19, verso 13, Senhor, também da soberba, livra o teu servo, e não deixe que ela se assenhorie ou domine sobre mim. Seja eu livre de tão grande transgressão. Por isso Jesus veio trazer para nós o quê? Liberdade. Para você não ser dominado por nada, nada que possa macular a sua vida diante de Deus. E isso então é ser livre. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eu tive uma oportunidade, quando me converti, vou trazer esse breve testemunho. Eu tinha lá no interior muitos amigos. Nós íamos para os bailes, nós bebíamos da número 1 a 51. Tinha uma vida de... as palavras torpes saíam da boca automaticamente. Tem que ser macho para viver aquele negócio. E aí eu voltei... Não, macho do 1 ao 51. Misericórdia. E aí eu voltei lá um dia, eles ficaram sabendo que eu tinha me convertido. Aí eles perguntaram para mim, o Elvinho, chamavam de Elvinho lá, é verdade que você agora é crente? Eu falei, sim. Você não pode beber? Eu falei, posso. Você não pode ir para os bailes? Posso. Você não pode fazer isso, fazer aquilo? Posso. E por que você não faz mais? Porque eu sou livre, eu não quero. Exato. Isso não tem domínio Isso mais é liberdade. sobre mim. Nunca mais saiu um palavrão da minha boca. Que saía assim, era uma coisa normal. Natural. Lá no mundo. Fazia Mas parte hoje, do agora, quando eu vocabulário. tive um encontro com esse Cristo, nunca mais pus uma gota de bebida na minha boca. Num palavrão na minha boca. Por quê? Ele me libertou. E ele quer isso para todos nós. E o moço até falou, é isso que eu quero. Exatamente. Eu falei para ele, amanhã temos o aprisionado. trabalho na igreja, vim aqui. podemos Totalmente instruir. aprisionado, né, pastor? Aprisionado. E As quantas pessoas estão assim. Exatamente. E quantas pessoas realmente vivem esse dilema? Ela quer se libertar disso, ela quer se libertar do pecado, ela quer se libertar do vício, ela quer se libertar da bebedeira, ela quer se libertar da prostituição, mas ela ainda não teve esse encontro com Cristo, porque às vezes a gente tenta se libertar de algo pelas nossas próprias forças. Ah, se eu fizer assim, vou conseguir. Se eu fizer dessa forma, eu vou conseguir. Vou falar de um vício que é comum, né? Que eu acho que é muito difícil das pessoas se libertar. Eu, por exemplo, eu nunca tive o vício da bebida, por exemplo. Nunca tive. Mas eu acho que é um vício muito difícil. Para quem bebe, o cheiro, o abrir da latinha, o barulho, tudo. Ah, o calor. Não é, pastor? O calor, um dia ensolarado. As pessoas já, meu Deus do céu, poderia estar... E elas tentam, como as estratégias, não, eu não vou passar em lugar tal, porque fulano vai estar lá, se eu passar na frente do bar, eles vão me chamar. Ou seja, ele não vai ser pego naquele momento, mas em algum outro momento ele vai ser pego. A verdadeira liberdade está em Cristo. É em Cristo. Um testemunho do meu pai, rápido. Meu pai se converteu, meu pai fumava um maço de cigarro por dia. Meu pai não bebia, mas ele fumava um maço de cigarro por dia. E ele foi para a igreja, se converteu, mas ele estava no processo. E meu pai, aquele nordestino, né? Quando eu lembro do meu abençoado, pai, né? Eu me emociono porque ele era uma referência para nós e até hoje sempre foi. Mas um dia ele estava indo para o trabalho, por volta das 5:30 da manhã. E quando ele estava indo para o trabalho, ele acendeu um cigarro. Quando ele está indo para o ponto, quem ele encontra no caminho? Um irmão da igreja. Ele não deu tempo dele jogar o cigarro fora, não deu tempo dele... Quando ele viu, o irmão já estava, Pai do Senhor, irmão Gonçalo. Aquilo ali foi uma facada no peito dele. Ele ficou envergonhado com aquilo. E eu lembro do meu pai chegando em casa e ele falou para minha mãe algo que tinha acontecido. Ele falou, a partir de hoje, nunca mais eu vou colocar um cigarro na minha boca. E nunca mais ele colocou.
Deus libertou ele de uma forma instantânea que ele nunca mais colocou um cigarro na boca. Ou seja, a gente procura maneiras e artimanhas para se libertar de vícios, de tantas coisas que nos aprisionam, mas a verdadeira liberdade está em Cristo. Somente Cristo pode nos libertar. Sim. Quando nós observamos o que a Escritura diz em relação a essa liberdade, existe um ponto muito crucial na vida do ser humano. Todos nós sabemos a dificuldade que é dizer não para nós mesmos, o sacrifício. Nós, ao aceitar a Cristo, nós não estamos imunes ao erro, ao pecado, ao cair. Não, pelo contrário. É Deus que nos sustenta, é Deus que nos auxilia, é Ele que nos dá força. Mas o ponto aqui está nesse testemunho que eu vou ficar com esse testemunho do pai do Dedé. O remorso de olhar para o cigarro e não poder apagar a tempo. E o arrependimento pelo constrangimento diante de um servo de Deus. Aqui está o ponto. E só para complementar, meu pastor, me permita. Claro. O constrangimento dele não era com relação ao irmão. O constrangimento com ele era com relação ao testemunho. Exatamente. Como que eu agora me converti sendo um crente e continuo fazendo algo que possa escandalizar o evangelho de Cristo? Exatamente. Não era o irmão que constrangeu ele. O que constrangeu era que diriam assim: olha, o Gonçalo é crente, mas continua fumando. Olha que o evangelho entrando. A transformação. Ou seja, uma pessoa que fumava, acho que é 24 cigarros, não sei, o maço de cigarro, nunca fumei. Acho que mais. São 24, eu acho. É 20, parece. 20 cigarros? Não sei, que seja, 20. Eu nunca fumei, então. Eu também nunca fumei. Mas que seja de 20 cigarros por dia e no outro dia ele não ter mais prazer e não ter mais vontade nenhuma de fumar. É um negócio impressionante. É o arrependimento. É um arrependimento. E quando nós temos o arrependimento, é justamente o que Deus espera de nós. Quando há arrependimento, é eu dizendo para mim mesmo: agora eu estou negando os meus desejos, o meu egocentrismo. E agora não vivo mais eu, Cristo vive em mim. O que o salmista diz? Entrega o teu caminho ao Senhor. Esse caminho está relacionado às veredas, claro, mas é no caminho que as pessoas fumam, que as pessoas bebem, se prostituem, praticam seus vícios de forma diversas, mas é no caminho onde há o arrependimento. Então é nesse arrependimento. Você falando do seu testemunho do seu pai, eu lembro do testemunho do meu avô, que meu pai, da turma toda, foi o primeiro a aceitar a Cristo. Depois que ele aceitou a Cristo, aí veio parte dos irmãos, depois a minha avó, e um dos últimos foi o meu avô. E eu lembro do testemunho que minha avó orou 12 anos para a conversão do meu avô. E uma vez por semana fazia um culto no lar, na casa da minha avó. Então todas as vezes que tinha culto, um dia na semana tinha culto. Os outros dias meu avô não bebia nem fumava. Mas no dia de culto, meu avô bebia além do que o esperado e fumava além do que o esperado, o dobro. E chegava, no dia do culto. Aí tinha que parar o culto pro meus pais, pro meu pai, pros meus tios. Parava o culto e ia lá, o senhor Sebastião tá caído lá atrás. Assim. Jesus, aí ia lá, pegava, atrapalhava o culto, colocava ele na cama, tudo. Mais um dia. Teve um dia que ele conseguiu ir até a casa, mas totalmente desfigurado pela bebida e pelo cigarro. E quando ele entrou, ele teve esse constrangimento. Na minha casa, olha o meu estado, olha a minha família, meus filhos, minha esposa, num patamar espiritual totalmente elevado, diferente.
E olha o meu estado como homem, como o provedor do lar, O sacerdote do o lar. sacerdote do lar. E aí ele entra e vai para o quarto. Só que ele não deita, ele senta na cama. E ao sentar, o pastor calmamente, humildemente, falou, não, deixa ele. Nós vamos falar um pouquinho sobre Jesus agora. E o pastor abre a Bíblia e começa a pregar Jesus. Mensagem cristocêntrica. Naquele dia, o meu avô levantou da cama, foi até a sala, levantou as suas mãos. Naquele dia ele aceitou a Jesus. Desde aquele dia, nunca mais, o senhor Sebastião, que hoje dorme no Senhor, parou de beber e parou de fumar. Houve uma conversão assim, que nem o pastor Elvio, instantâneo. Então, o arrependimento dele ali, o constrangimento dele, naquele dia, como sacerdote, o estado espiritual que ele estava, o quão pecador que ele era, mas naquele dia ele permitiu, aqui ó, se quiser vir após mim, ele desejou, falou, eu preciso disso, preciso é seguir. isso que eu preciso. Eu preciso seguir, né? Eu preciso seguir esse que ele Jesus. precisava. É a oportunidade que ele Não precisava. perca a oportunidade. Ele aproveitou essa oportunidade e decidiu viver uma vida com Cristo. Olha só, né, pastor? Eu fico visualizando esse versículo, Jesus falando. Olha, se alguém quiser, é aquilo que o pastor falou, tá na mão de vocês, cara. Se vocês quiserem vir após mim, deixa eu dar a receita para vocês. Primeiro, vocês vão ter que renunciar, vocês vão ter que... É a condição. Sim. É a condição aqui que ele está falando. Vocês precisam renunciar a isso que aprisiona vocês, isso que impede vocês de se achegar a mim. Esse texto ele é maravilhoso, né, pastor? E eu acho que a gente precisa falar mais sobre essa mensagem da cruz, porque estão distorcendo. A gente pegou aqui um exemplo, né, de bebida e cigarro. Tantas outras Mas assim, né, eu acho que a bebida ela destrói muitos lares, né? Ela é muito acessível, mas quantas mulheres se perdem na bebida, quantos homens, pais de família se perdem na bebida. Eu estava até comentando com a minha esposa outro dia, eu trabalhei durante uns 3 anos ali na minha juventude, ali numa empresa aqui próximo, numa indústria. E eu trabalhei nos 3 turnos lá, né? Eu trabalhei das 10 às 6. Quando o pessoal que trabalhava comigo das 10 às 6 saía na sexta-feira, trabalhava das 10 da sexta-feira e saía no sábado às 6 horas, às 6 horas da manhã. Em alguns momentos a gente trabalhava no sábado para fazer hora extra. Esse pessoal trabalhou a noite inteira, das 10 às 6. Às 6 horas eles já iam para um bar e ficavam, olha que doideira, passavam a noite inteira trabalhando, ia para o bar, 6 horas da manhã, e eles ficavam até voltar à noite no bar. Eles não iam para casa, pastor. Quantas vezes, quantos caras chegavam para mim e falavam assim, para mim ou para algumas pessoas, falavam, eu recebi meu pagamento e foi todinho pro bar. Aí eles falavam assim, amor, eu não recebi pagamento, a empresa não pagou. Justificando o erro. A família dependendo daquele salário, o filho dependendo do leite. E o cara torrava o salário inteiro na bebida. Não só na bebida, mas também nos jogos. Nos jogos, nas mesas, nas bebida. jogatinas, né? Olha só que aprisionamento, olha só que vida aprisionada, que vida escrava, onde a família padecia para o cara simplesmente satisfazer a sua vontade é o ego. do corpo, a sua vontade da mente, e desmantelava todo o resto. Isso é um cenário muito comum hoje, não é, pastor? Sim. Para você ter uma ideia em relação ao início da sua fala, a respeito do próprio Cristo, se você quiser, ele está orientando. Você não tem a obrigatoriedade. Mas uma vez que você aceitou,
Existem alguns princípios, existem algumas regras que é benefício para você. E Jesus nunca forçou nada a ninguém. Pelo contrário, ele deixou sempre o povo à vontade. Olha só o que diz Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, então a pessoa precisa ouvir, depois abrir a porta. E olha só, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Então, o evangelho traz muitos benefícios. Um deles é a paz interior. Poderíamos falar só sobre a paz. Mas a relação do seguir, que é ouvir a voz e obedecer, e aí entra a ação do sacrifício, é tirar o ego, tirar o eu, aquilo que controla a minha vida. Eu não posso me permitir, uma vez que eu aceitei o evangelho, que eu continue tomando as rédeas da minha vida. Porque se Deus está em mim, eu aceitei o evangelho, toda a compreensão da minha vida, da minha história, da minha caminhada está naquilo que Deus coloca. Olha o detalhe do versículo. Se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a tua cruz e siga-me. O que é seguir aqui? Jesus está andando à minha frente, eu estou pisando aonde ele está pisando. Lembra as pegadas da areia? Ele está pisando e ele dá o primeiro passo à direita, aí eu ponho o direito. Ele dá o esquerdo lá na frente. É ele e eu que dou guia. O esquerdo. Então é ele que guia. Então os meus direciona. passos estão sendo direcionados aonde ele pisar. Aonde ele pisar, eu piso. Aonde ele falar, eu vou. Então esse é o maior direcionamento. Falando do carregar a cruz aqui, tem pessoas que falam assim, você é minha cruz. E teve um esposo que foi participar do encontro de casais. Oh, Jesus. E aí Esse encontro de casais, às vezes. E aí o palestrante, assim, de uma forma descontraída, falou assim, olha, talvez a sua cruz está aí do seu lado. Você tem que pegar e carregar. E o esposo pegou a esposa e pôs no colo. Essa cruz aqui, meu, por favor, é diferente. Eu fico imaginando a esposa nesse momento, tipo né? assim, eu sou sua cruz. Então aqui não está relacionado a coisas e a pessoas. Essa cruz está relacionada a mim. Eu sou a minha cruz. Eu tenho que negar a mim mesmo. Aqui está o texto. Renuncie a si mesmo. Tome sobre si, sobre você. Que cruz é essa? A responsabilidade que eu tenho de levar o nome de Cristo sobre a minha vida, sobre minhas ações, sobre o meu falar, sobre o meu andar. E para isso você tem que sacrificar o seu velho homem. O seu velho homem. Exatamente. E eu vou pegar um ganchinho do Jonatas, que o pastor Jonatas, ele falou, né? Que ele fala assim, ó, se você abrir a porta, entrarei, cearei contigo e você comigo. Comunhão, intimidade com Cristo. Você passa a ser íntimo e ele passa a revelar coisas inefáveis para aquele que tem intimidade com ele. Sim. Você faz parte do cotidiano de Deus. É coisa tremenda. Isso não tem nada nesse mundo que se possa comparar com essa grandiosidade, intimidade, comunhão com o próprio Deus. Então a gente pode até concluir que não tem como seguir a Jesus sem renúncia sacrifício. E sem sacrifício, Não sem tem. sofrimento. E assim, né? Quando a gente fala de cruz aqui dentro desse contexto, a gente volta de novo lá pro verso 21, onde Jesus estava falando do que ele ia passar e do que ele ia ser crucificado, né? A cruz aqui era algo muito transparente para quem estava ouvindo. Eles sabiam do que Jesus estava falando, né? Porque cruz naquela época, né, pastor? Ser crucificado era a coisa mais normal dentro desse contexto romano que eles estão vivendo, desse cenário aqui de Império Romano. Falar em crucificação para eles não era algo que eles ficavam assim, nossa, o que é ser crucificado? O que é tomar a cruz? Eles sabiam. A cruz significava morte ali, né? A cruz significava, né, ser martirizado.
morrer, padecer, dentro do que Jesus falou no verso 21. Agora, se você for mais para frente, o que ele vai dizer para mim, para você, para a igreja? Porque aquele que quiser salvar exatamente a sua vida, era isso que eu ia chegar. Perdê-la. Mas aquele que perder a sua vida por amor de mim, ganha lá. Tá tudo dentro desse... Você está vendo como sai de fora do contexto do mundo? Exatamente. Não tem olhinho aqui. Não. Aqui ou é ou não é. Ou é ou não ou é. Sim ou não. E se seguir, já sabe o que espera, não é isso, pastor? Porque às vezes a gente está acostumado com esse evangelho que sofrimento, se você está sofrendo, é pecado. Texto? Nesse texto eu vejo assim, aquele que quiser salvar é aquele que quiser viver conforme a sua vontade. Exatamente. Não, eu vou viver não conforme a minha, mas conforme a dele. Aí eu mato a minha para viver a dele. Isso que é ser um verdadeiro cristão. Agora eu estou debaixo da vontade dele, não mais da minha. Uma vez que eu nego, uma vez que eu sou crucificado na cruz em Cristo, sigo a Jesus, agora a minha Ele vive em você. Agora a minha vontade não está mais em questão. Não. Agora, e aí eu lembro de um texto de Paulo. Paulo, em Filipenses capítulo 4. Olha o que ele fala aqui. Filipenses capítulo 4. Deixa eu pegar aqui. Filipenses 4, verso 11 ou 12. Deixa eu só confirmar. A partir do 11, tá? Não digo isso como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Ou seja, agora a vontade de Paulo ela não está mais em pauta aqui. Paulo ele estava satisfeito com tudo aquilo que ele tem. Aí ele entra aqui no 12. Sei estar abatido, sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Embora o 13 aqui ele seja muito distorcido, mas dentro daquilo que a gente está falando, Paulo ele compreendeu exatamente o que é renunciar, o que é negar a si mesmo e o que é seguir e tomar a cruz. No entanto, ele mesmo fala, né? O perder para mim é lucro. Exatamente. E seria muito melhor para mim é Cristo, viver e morrer é lucro. Viver e ir direto para a glória, para mim já tá resolvido o assunto aqui. Para mim, se acabou aqui para mim tá lindo, tá maravilhoso. Para o quê? Porque eu já sei o que me espera na eternidade. Mas eu sei que ainda tem muitos que precisam me ouvir, aceitar o evangelho. E olha só o que o próprio Cristo diz. Trazendo esse contexto aqui da cruz, de negar a si mesmo, qual é o nosso maior exemplo? Cristo. Ele está no horto. Exatamente. Ele está no Getsemane. Exatamente. E ele sabia que a partir daquele momento, ao sair do horto, já tinha alguém esperando ele lá. A turma do Malco, que estava já esperando ele. Já estava tudo esquematizado. E ele sabia que ia sair de lá e já ia direto para a sua sentença. E ali ele faz uma oração. No seu momento de dor, no seu momento de angústia, né, profunda da alma, ele fala: se possível for, passa de mim esse cálice. Depois eu quero ler um texto aqui para vocês. Mas não faça a minha vontade. Mas a tua. Porque havia um propósito. Ele deu o exemplo maior. O exemplo maior. De obediência. De obediência. Ou seja, não faça a minha vontade. Porque eu, como filho unigênito, enviado para cumprir um propósito, eu estou dizendo, tá difícil. E eu sei que não será fácil. Mas não faça a minha vontade. Aí eu quero agora levantar uma questão. É sempre bom a gente trazer o nosso... Pelo menos eu penso dessa forma. É sempre bom a gente trazer o nosso contexto que a gente vive, né? De onde saiu, então, essa ideia que o evangelho é um evangelho de conquista? De onde que as pessoas tiram? Porque da Bíblia não foi. A gente já sabe que o evangelho ele não vai ter... Jesus ele não vai apresentar esse evangelho de posses, de status. Essa semana, conversando com um amigo meu, eu falei assim, existem tantas pessoas
que ainda estão presas a cargos na igreja, Riquezas, posições. Pastor, a gente briga na igreja por coisas tão tolas, Pequenas. tão tolas. Por status, por cargos, por... Isso chama-se vaidade, né? Ou até mesmo, pastor, essa falta da compreensão do evangelho, da Bíblia. Não falta essa questão do ensino, do direcionamento. Porque o que eu vejo hoje, pastor Jonathan, pastor Elvio, as pessoas parecem que elas estão no piloto automático. Elas estão no piloto automático. O mais lento possível. E no mais lento possível, pastor, que é aquele negócio. Cara, eu vejo, às vezes, o modelo hoje como aquele que, às vezes, a gente vê Jeremias falando: olha, vocês fazem as festas de vocês oferecem sacrifícios, vocês me cultuam, vocês oferecem os dízimos, mas o coração de vocês está longe. Isaías falava sobre isso, Jeremias denunciava isso. A gente também está assim, se a gente for parar para analisar o contexto da nossa igreja, a igreja brasileira. Chega no domingo, das 6 horas, é aquele horário que a gente vê um monte de crente no ônibus, um monte de crente indo para as igrejas, aqueles crentes já com a sua Bíblia na mão. Mas essa compreensão que o evangelho é perda, eu acho que são poucos que têm. E quando Deus nos tirar? Quando Deus nos tirar as coisas? Quando Deus nos tirar os bens? Quando Deus nos tirar o nosso trabalho, o nosso emprego, que às vezes a gente rala tanto para chegar numa posição, eu estudo, eu faço pós, eu faço mestrado, eu faço doutorado, e aí eu chego no topo. Quando Deus tirar tudo isso, o que vai sobrar de nós? O que nós vamos guardar do evangelho, né? Você falou uma coisa de conquista, né? Estamos falando de assuntos importantes aqui. Quando a gente vai para o livro de Deuteronômio, se eu não me engano, capítulo 30, Deus está indignado com aquele povo de dura serviço. Fala assim: Moisés, vocês vão, mas eu não vou no meio de vocês. Vou colocar meu anjo na frente de vocês. Eu vou conquistar a terra para vocês. Isso, 33. Êxodo 33. E também lá no... Êxodo, verdade, não é Deuteronômio, não. Aí eu vou estar à frente de vocês, vou dar vitória para vocês, vou dar terra para vocês, vou dar tudo para vocês. Conquista. Mas Moisés parou e falou assim: se o Senhor não for conosco, o que vale mais que tudo isso é a sua presença. Se o Senhor, até me arrepia, se o Senhor não for conosco, não me faça sair daqui. Não sairemos, exato. As pessoas estão trocando as conquistas. Teve uma palavra que foi lá em Lençóis Paulista, o pregador falou assim: ó, conquistas é por algumas coisas. Aí ele está falando do ensino da palavra. O ensino, a doutrina de Cristo é para a eternidade. E as pessoas estão desprezando a doutrina, o ensino da palavra. Trocando precioso pelo temporário. Pelo temporal. Por aquilo que não tem valor. Exatamente. Fazer que nem trocar do valor da primogenitura pelo que não tem valor nenhum. Exatamente. Um bocado de comida. Então, as pessoas hoje têm que entender, priorizar as coisas de Deus para sairmos desse piloto automático e sermos mais ativos na obra de Deus. Exatamente. Quando você tocou no assunto, pastor Dedé, a respeito de quando surgiu isso, essa ideia de que o evangelho é prosperidade, que o evangelho é conquistar coisas e não reino. Eu lembro que quando começou, eu não vou citar ano até para não pecar, né, para não ser errôneo nas minhas palavras, mas eu vou julgar de 20 anos atrás, de 20 a 25 anos atrás, começou a ideia da teologia da prosperidade, ou até antes disso. E a teologia da prosperidade se Deus é o nosso Deus, o dono do universo, e nós como filhos, nós temos herança. E aí trouxe uma compreensão para aqueles que os ouviam que essa herança é uma herança terrena. E que você pode conquistar, sim, coisas terrenas, porque era proveniente daquilo que Deus daria de benefícios através do evangelho. Mas não.
esse erro doutrinário começou nesse período, em que ele relaciona o evangelho com uma ação de contribuição, aonde ao invés das pessoas contribuírem para o bem comum da igreja, fazia isso para o bem comum daqueles que estavam na liderança. E aí tomou um rumo diferente. Né? E a motivação foi uma motivação errada. Então, tudo que foge do que está nas Escrituras passa a ser uma ação e compreensão de uma visão humana. Passou para uma visão humana, Deus está do lado de fora. Por isso que ele está dizendo, eu estou à porta, estou batendo. Se alguém ouvir e abrir, eu vou entrar e vou cear. E ele comigo. Então, quando o evangelho ele é distorcido, fazendo as pessoas acreditar que ao aceitar a Cristo, nós seremos beneficiados com as coisas da terra, aqui está o primeiro erro. Sim. E aí surgiu aquela famosa frase, o foco olha... é a terra, né? O foco é a terra, olha... tem muitos pastores que quer a lã da ovelha, quer tratar a lã da ovelha. Por quê essa expressão? Ou eles querem só a lã, mas não querem a ovelha. Porque a lã dá condições é o lucro, financeiras. né? É a lucratividade que eles têm para poder ter um bem maior. Como que eu posso lucrar em cima dessa ovelha? ovelha? Dessas coisas. Porque se ele tira a lã, ele vende. Mas quando vai tratar a ovelha ela tem que ter um cuidado especial. É o tratamento. E tem vezes... Tempo, né? É o tempo. Vai ter vezes que o pastor vai ter que colocar a ovelha no ombro. E aí é o peso da responsabilidade. É o peso da falta de fé e compreensão de entender os preceitos de Deus que a ovelha tem. E que ele, como pastor, ele assume essa responsabilidade. Mas de tempos, eles tratam isso. O evangelho como aquilo que Deus pode te oferecer aqui terreno. E não. O evangelho não é o que ele pode te oferecer aqui na terra. É o que ele está te dando na eternidade. Sempre foi sobre a eternidade. Sempre Tem foi. um texto, complementando o que o pastor Jonathan está falando, que está em 2 Coríntios, capítulo 6, se eu não me engano, verso 14 e 16, fala assim, ó, não desfaleçais, ainda que o vosso homem exterior se corrompa, contudo o interior se renova a cada dia. Porque essa leve e momentânea tribulação há de produzir em vós um peso de glória eterno, de glória, muito excelente. Aí ele vai complementar o texto. Não atentando para as coisas que se veem. O que é que você vê? As coisas carnais, as coisas terrenas, a ótica humana, que te prende aqui. Então ele fala, não atentando para coisas que vêm, mas para as que se não vêm. Porque as que se vêm são terrenas, são temporais. Mas as que se não vêm são eternas. Então o crente espiritual, ele está além da ótica humana, está vendo as coisas celestiais. A satisfação está em Cristo, né, pastor? Isso, o que tem, que vai durar para a eternidade. É isso que é viver por fé. O fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Não é verdade? O crente ou o justo não vive por vista, por aquilo que se vê. Ele vive por fé. 2 Coríntios 5, 7. Então, o crente precisa ver além da ótica humana. Aí você é um crente espiritual. E não um crente carnal, que é levado por todo vento de doutrina, por tudo que o teu olho vê, que nós chamamos de cobiça. Que se deixa corromper por conta se corrompe. Exatamente. Muda o foco. Perde o foco. Perde o foco. Sim. Pastor, e a gente está vendo aí... eu até estava conversando com a Andréia, a esposa do pastor Evo, com o pastor Evo, algum tempo atrás, a referente até o culto de missões que a gente teve. O culto de missões ele serve exatamente para nos fazer voltar para esse evangelho aqui que a gente está falando. Olha o testemunho daquela missionária. Olha os relatos daquela missionária. E aí, semana depois, a gente ouve aí nas redes sociais, nas mídias,
o massacre que aconteceu na Na Nigéria. Nigéria, meu Deus. Aí você fala assim, não, mas peraí, nós estamos no século XXI, ainda existem cristãos morrendo por amor a esse evangelho, que negaram a si mesmo, que renunciaram às suas próprias vontades, que tomaram a cruz de Cristo e agora seguem a Ele com a fidelidade, onde a sua satisfação está plena em Cristo. Não importa se esse corpo vai sofrer, não importa se eu tenho um sapato, não importa se eu tenho roupa, a minha satisfação está em Cristo, está no céu. Entender esse chamado. Né? Semana passada, né? Entender esse Perderam seus chamado. bens aqui, foram confiscados, Exatamente. mas eles sabiam que tinha coisa muito mais importante. Pastor, e quando a gente vai para a Bíblia, a gente vê que isso aí aconteceu o tempo inteiro. O tempo inteiro. E continua acontecendo. Mas os nossos olhos parece que eles estão tapados para enxergar essas coisas. E quando a gente vê isso, nos constrange. 2 Coríntios 4,4. Exatamente. O Deus, letra desse século, cegou o entendimento dos incrédulos Exatamente. para que não lhes resplandeça o evangelho de Cristo, que é a glória de Deus. Exatamente. É por esse evangelho que a gente tem que correr. É por esse evangelho que a gente precisa implantar Voltar na igreja. às raízes. Voltar. O evangelho simples. Um evangelho que tem como base Cristo. Nós estamos cada vez mais enchendo os nossos cultos, as nossas igrejas, de antropocentrismo. Sim. De louvores cantados para homens, palavra ministrada para homens, cultos direcionados para homens, cultos com entretenimento, cultos como espetáculos, louvores que não são louvores que honram a Cristo, mas que engrandecem o nosso ego, que alimentam o nosso ego. Tu vai viver o melhor dessa terra. Viu? Deixa eu Deus falar te uma- colocará em lugares altos. Dentro desse evangelho da prosperidade, de conquista, dinheiro, riqueza, poder, né, a gente observa o verso seguinte. Né, o que ele fala lá? Que adianta? O homem ganhar o mundo todo e perder Exatamente. a sua alma? Ou que dará o homem o resgate da sua alma? Eu vou mostrar para vocês uma pessoa que tem mais rica do mundo hoje. Verso 26. Está aqui no Salmo 49. Salmo 49 é interessante. Ele vai dizer assim no verso 6. Aqueles que confiam na sua fazenda e se gloriam na multidão das suas riquezas. Nenhum deles, de modo algum, pode remir a seu irmão ou dar a Deus o seu resgate dele. Olha o verso 8. Pois a redenção da sua alma é caríssima e os seus recursos se esgotariam muito antes. Oh, o grande rico aí, norte-americano, que é da África do Sul, lá, por mais dinheiro que ele tem, ele não consegue resgatar uma alma. Agora vem um homem que renunciou à Simples. glória para viver aqui, que pagou um preço não só de um homem, mas de Todos. todas as nações e reinos de toda a terra. Glória a Deus. Por isso que ele é o nosso Senhor e nós somos os seus servos. E cá para nós, o servo vive a sua vontade ou do seu Senhor? Do Senhor. Vou perguntar para nós, quem não responde cada um para você. E você que vê aí. Não tem você vontade como servo, própria. você vê a sua vontade ou a vontade dele? Responde aí cada um para si. Então ele pagou um preço por nós. Então ele tomou posse da nossa vida. E um dia, como diz em Efésios, ele vai apresentar essa igreja para Deus tomar posse desse povo que ele comprou pelo seu Precioso sangue. sangue. Você está vendo que tudo que o mundo pode te oferecer não consegue resgatar uma só alma. O Salmo fala muito bem disso. E a gente não valoriza tão grande e avultada a salvação, como diz lá na carta aos Hebreus, capítulo 2. Temos que estar atento a isso. É verdade. Valorizar a nossa vida espiritual. Valorizar o preço que Jesus pagou por nós. Estamos aqui pela sua misericórdia e pela sua infinita graça. Graça. E só para finalizar a minha fala aqui a respeito desse assunto do Evangelho, o Evangelho genuíno. Lucas capítulo 13, Jesus conversando com os discípulos, e Lucas registra isso dizendo que ele percorria cidades e aldeias, como você falou no versículo 21, ensinando
e caminhando para Jerusalém. O assunto é o mesmo aí. E aí, e disse-lhe os discípulos: Senhor, são poucos os que se salvam. Que mensagem pancada é essa? E ele lhes respondeu: porfiai por entrar pela porta estreita. Porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Por que procurarão? Porque todo mundo quer continuar na mesma vida, não quer se sacrificar, não quer se regrar, mas naquele dia eu preguei no seu nome, eu cantei, eu falei. E ele vai dizer: eu não os conheço. E olha só, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Porta estreita. O evangelho é isso, gente. A porta é estreita. Não é... Nós não vamos levar nada para lá. Nada, nós não vamos levar nada. Então, por isso que o evangelho da prosperidade, de que você vai conquistar muitas coisas, não é que a gente está proibindo de você, com estudo, com trabalho, e Deus lhe dê além daquilo que você já tem. Não é isso. Mas isso não é prioridade. Não, até porque, né, pastor, vamos ser sinceros, né? Se você se dedicar, se você estudar, se você correr atrás do seu trabalho, o mesmo sol que nasce para mim, nasce para outros. Nasce para todo mundo. Sim. Ou seja, peraí, eu vejo muitas pessoas que não são cristãs sendo bem-sucedidas financeiramente. Eu vejo muitas pessoas que professam um outro tipo de fé que são bem-sucedidas. Ou seja, por que Deus abençoa essas pessoas? Por que Deus abençoa essas pessoas? Porque isso aí está para todos que buscarem. Se você se submeter, se você estudar, se você batalhar, provavelmente você vai conseguir. Provavelmente você vai conseguir. Mas o que nós estamos dizendo é que o fato de você ser cristão não diz que você vai ter essa vida, que você vai conseguir alcançar. Eu já vi pessoas colocando que falam assim, é um absurdo você ter uma empresa multinacional e no hall de diretores você não vê um cristão. Por que absurdo? Qual que é o absurdo disso? Não vejo absurdo nenhum. Não vejo absurdo nenhum. Porque não faz o menor sentido. O evangelho não é sobre isso. O evangelho, o nosso galardão não é aqui. Nós não queremos receber o nosso galardão aqui. Nós queremos receber o nosso galardão nos céus. Nos céus. Nosso galardão está preparado lá, não é, meu pastor? Sim, sim. E essa cruz que nós estamos abordando, de negar a nós mesmos, deixar o egocentrismo de lado, para que o Evangelho e a pessoa de Cristo venha reinar em nós e nos direcionar nos seus passos. No versículo seguinte, ele diz lá, quando o pai de família se levantar e cerrar a porta e começardes a estar de fora e bater a porta dizendo, Senhor, Senhor, abre-nos. E respondendo ele vos disser, não sei de onde vós sois. Então começareis a dizer, temos comido, bebido na tua presença e tu tens ensinado nas nossas ruas. Ou seja, nós hoje estamos bebendo, nós hoje estamos comendo, estamos participando dos cultos, da comunhão da igreja, mas vai chegar um momento que ele vai responder, digo-vos que não sei de onde vós sois. Ou seja, o coração nunca teve em Cristo. Não, eu nunca renunciei. Nunca. Eu nunca peguei a minha cruz. Nunca. Eu nunca segui os passos de Jesus. E aí ele vai continuar aqui, ó. Apartai-vos de mim, vós todos que praticais a iniquidade. Isso é muito sério, né, pastor? Isso é muito sério, né, pastor? Isso é muito sério. Você imagina a gente viver anos e anos e anos dentro da igreja, achando que estamos vivendo o Evangelho de Cristo, por simplesmente participar de uma liturgia, de um culto, por simplesmente participar de uma denominação, e a gente acha que isso nos dá direito à salvação, quando o Evangelho
não tem nada, absolutamente nada a ver sobre esse tipo de coisa. Eu acredito que a gente precisa, e aí estou falando de uma maneira geral, e eu me incluo também nisso tudo, da gente voltar urgente para as Escrituras, para o Evangelho simples de Cristo. Foi o episódio anterior, né? É verdade. Nós falamos bastante de Exato. voltar às Escrituras. A gente precisa voltar. A gente precisa se debruçar sobre essa palavra. A gente precisa ver onde que a gente está falhando como igreja. Se é na parte do ensino da palavra, se a falta de ensino tem gerado cristãos totalmente voados, totalmente fora dos propósitos. Se falta ensinamento, a gente precisa ensinar mais. Se falta palavra, a gente precisa se dedicar mais. Se falta... É isso, não é, meu pastor Elvio? É verdade. Como diz lá, né? Ó, nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Isso ele está falando para a igreja. Senhor, porque profetizei em seu nome. O Senhor, eu expulsei demônio, eu curei, eu fiz isso, sinais e maravilhas. O Senhor vai dizer que o dia mais falou, apartai de mim que eu não vos conheço, vós que praticais. A iniquidade. Então estamos chegando nesses dias que nós temos que olhar para nós mesmos. Como diz Lucas 21:34, olhai por vós. Jesus está à porta, não deixe que o pecado nos afaste da presença de Deus e sejamos dignos de estar em pé diante do Filho do Homem. E nós estamos chegando num período também onde a nossa fé ela vai ser posta à prova a qualquer momento. Sim, a qualquer momento. Está sendo muito Já comum. estamos, né? Começa pela igreja. Exatamente. A gente já é muito comum a gente ver em redes sociais, na internet, cristãos sendo escorraçados, sendo maltratados, sendo xingados, sendo presos por pregar o Evangelho. Eu me deparei com um vídeo recente onde um rapaz estava pregando, se não me engano, na Inglaterra. Ele estava pregando ao ar livre e chegam 2 policiais para ele assinar. Eu vi esse vídeo. Aquilo ali, nós estamos falando do século XXI, de um movimento que está crescendo. Não? Na Avenida Paulista, por exemplo, existem vários vídeos de pessoas também zombando daquelas pessoas que estão pregando, confrontando eles, xingando aqueles pregadores. Então, a gente está indo para um caminho onde a nossa fé, a qualquer momento, ela vai ser posta à prova. E se a gente não tiver compreensão disso aqui, provavelmente, a gente não vai suportar. Jesus, provavelmente a gente não vai suportar. Jesus, ele não só falou da cruz, mas o mais importante, que nós entendamos, que ele não só falou da cruz, mas ele carregou a dele. E a minha pergunta nessa tarde, como o pastor Elvio disse, não precisa responder para mim. Responde para cada um de nós aqui, responde para você mesmo aí assistindo esse vídeo edificante. Jesus não só falou da cruz, mas ele carregou. E a pergunta é, estamos carregando a nossa cruz? Estamos carregando a nossa cruz? Estamos fazendo valer a pena esse sangue precioso derramado? Nós somos comprados por um bom preço, preço de sangue. Estamos dando valor, que é o que o pastor falou. Tem muitos que... prioridade. Não tem mais prioridade. Não, a gente vê movimentos muito pesados de pessoas cada vez mais compromissadas com a sua, como diz, né, com seu plano de carreira gospel. Eles estão cada vez mais compromissados com o seu plano de carreira gospel. E eu preciso repetir isso. Eu, sempre que eu tiver a oportunidade, eu vou repetir. Pessoas que, enquanto eles estão em cargos de liderança, enquanto eles estão em cargos eclesiásticos, enquanto eles estão em altares, é ativo. É os que mantêm. É os que tá ali ativo. Tira o cargo dele,
tira a liderança dele, ele some, ele não aparece mais. Ele não vai mais em trabalho, ele não vai mais na igreja, ele não vai mais em culto. Mas aí você fala assim, vou voltar, que você está sumido. Receba novamente essa carteirinha aqui, ó. Você, a partir de agora, você se tornou o novo líder de tal departamento. Aí pronto. Aí pronto, meu voltou amigo. à atividade. Voltou à atividade, sai convidando todo mundo para tá, me ajuda, porque agora eu tenho um projeto, eu tenho isso, eu tenho aquilo. E novamente, E o antes, enganando a si mesmo. Assim mesmo. Enganando a si mesmo porque o evangelho não é sobre isso. O coração da pessoa não está em Cristo. O coração da pessoa não está na palavra de Cristo. Porque o servir a Cristo, ele mesmo deixa muito claro, temos que servir um ao outro. Quando a gente serve um ao outro, não é mesmo, pastor? A gente está servindo a Ele. Quando a gente entende a necessidade da igreja, quando a gente entende a necessidade do irmão, e a gente tem alegria em servir a igreja, servir aos irmãos, a gente está servindo a Cristo. Você tem que ser importante na vida do seu próximo. Né? Então, você disse uma coisa interessante, que diz lá em Tiago 1:22, né? 1:21. Não basta sermos apenas ouvintes da palavra, mas sim praticantes, para não sermos o quê? Enganar a nós mesmos com falsos discursos. Você vai se enganando, vai tentando, vai... Não tem como. Vai daqui, Deus não vai tem, dali, não tem como. A gente falou sobre isso. Ou você é, ou você não é, não tem como. É verdade. Então não pode coxar em dois caminhos, não. Tem que ter uma firmeza, né, para que possamos ter uma vida reta, uma vida digna diante do nosso Deus. E Ele, através de nós, venha ser glorificado, onde quer que estejamos. Amém? Meu Deus, que texto maravilhoso. Eu continuaria. Que conversa maravilhosa. Que coisa linda, gente. A gente ficaria aqui por horas e horas e horas falando sobre as maravilhas de Deus, de tudo que Deus fez para nós. Eu acho que a gente precisa realmente fazer uma reflexão muito, muito, muito consistente sobre tudo isso que nós acabamos de falar, né? Mas a gente ficaria aqui horas e horas, meus pastores. Que maravilha. Que maravilha. Mas nós chegamos ao fim aqui de mais um podcast Café com Teologia e foi algo sensacional nesse dia. Espero que realmente Deus tenha falado com você, que Deus tenha realmente tocado no seu coração e voltar realmente para a essência do Evangelho, voltar realmente, olhar para si mesmo, fazer aquela sua análise, onde que eu tô falhando e seguir a Cristo. Colocar a sua satisfação em Cristo e o restante é Ele que manda, é Ele que provê, é Ele que faz tudo, mas a nossa satisfação precisa estar em Cristo. Meus queridos, Deus abençoe todos vocês. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, vai lá, se inscreve no nosso canal, curte, compartilha com os irmãos. E nós estamos na busca dos 200 aí, né, Pedrão? Rumos aos 200 inscritos. Chegamos ali chegamos próximos aos 200, mas nos ajude aí, nos ajude a levar essa mensagem para mais pessoas, a levar essas reflexões para mais pessoas. Que Deus abençoe todos vocês, um beijo no coração, fiquem com Deus. Amém.